Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 103. Título: Perante a multidão. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos 2:13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas, e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres e inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento. A tua renúncia significará incapacidade. A tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelavam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, companheiras e companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis, confrades das demais casas espíritas e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Estamos aqui em mais um estudo de difusão da doutrina espírita através da internet, através das redes sociais, online. E hoje nós vamos tratar de O Livro dos Espíritos. Nós vamos
abordar hoje o capítulo 6, que trata da vida espírita, né? E no item que fala sobre as escolhas das provas, né? As escolhas das provas, como a gente escolhe as nossas provas, como a gente escolhe aquilo que a gente vem fazer aqui, aquilo que a gente vem aqui ser provado, ser testado, quando encarnado no plano terreno novamente. Bom, então o capítulo 6 trata da vida espírita, ou seja, da nossa vida fora do corpo de carne, depois que a gente desencarna. E também do nosso preparo, né? Estudos e tudo aquilo que a gente faz para continuar o desenvolvimento nosso moral, o nosso aprimoramento moral, o nosso aperfeiçoamento enquanto espíritos, para chegarmos um dia a ser uns espíritos puros e felizes, né? Então tem esse período que a gente passa na espiritualidade se preparando, não? E a esse período nós chamamos não, né? Os espíritos nos falaram que se chama erraticidade. Como aqui na pergunta 224 que Kardec fez aos espíritos, que eu vou me permitir aqui ler para a gente relembrar a questão da erraticidade, não? O que é erraticidade? O que é um espírito errante? Pergunta Kardec na pergunta 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Responde os espíritos: espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Então, aí a subpergunta A dessa pergunta 224. Kardec pergunta: quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, não, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito que volver a sua experiência, que volver a sua existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Ou seja, a gente passa um período no plano espiritual que não tem assim um período certo, não tem assim que vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Isso depende da necessidade de cada um, depende da condição de cada um de nós enquanto espíritos, não? Nos preparando, nos, digamos, estudando, né? Desenvolvendo uma série de análises, pegando conselhos, participando de estudos também, né? Enquanto desencarnados, para uma futura você identificar tudo aquilo que você precisa, né, melhorar, desenvolver para se tornar um espírito melhor, para depurar as imperfeições, né? Tudo aquilo que você precisa desenvolver, conquistar, para que você possa finalmente vir numa nova encarnação, novamente no plano terreno, nas condições que vão ser propícias, que vão te dar a oportunidade de você testar, ou seja, se provar, né, passar pelas provações, ou resgatar aquilo que você tem que resgatar devido, né, a alguma expiação, alguma coisa que você causou de mais grave, né, de maior prejuízo. Então, na realidade, não, como ele diz aqui, espírito errante que aspira novo destino que espera. Então, quando nós estamos na erraticidade, ou seja, a erraticidade é um período entre uma encarnação e outra, é um período que a gente passa no mundo espiritual se preparando, se mobilizando, tomando consciência daquilo que a gente necessita, aprendendo, estudando, para se preparar para uma nova encarnação. Não. É nesse período que eu preciso desenvolver a paciência, e eu vou, né, me preparar e encarnar em condições para passar pelas provações que vão exigir que eu desenvolva, ou que eu mostre que se eu tenho já essa questão, ou se eu tenho já esse atributo da paciência desenvolvido. E é sobre essa questão das escolhas das provas que nós vamos continuar o estudo de hoje, tá? Entre as perguntas 271 até as perguntas 273, não? Então, vamos começar, não? Né? Vamos começar aqui, entrar no nosso estudo. Vamos começar com a pergunta 271, naturalmente, que é a primeira do nosso elenco. Pergunta Kardec aos espíritos: estudando na erraticidade,
as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Então, o Kardec está perguntando o seguinte: eu estou lá estudando na erraticidade. Ele chega à conclusão que eu preciso desenvolver determinados atributos, não? Determinadas qualidades, determinados desapegos, né? Determinadas formas, né, da gente trabalhar as nossas emoções, ser menos suscetíveis às paixões, enfim. E eu vou estudar tudo isso, eu vou tomar consciência de tudo isso e vou falar, poxa, eu preciso melhorar nisso, 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 nisso. Aí ele falando desse processo que a gente vai desenvolver na erraticidade, aí ele está perguntando aqui, como consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Então, responde os espíritos. Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores ao destes, ou seja, a condição destes. Bom, gente, o espírito, tudo aquilo que ele conquistou, ele não retorna, não é isso? Se eu conquistei um determinável nível de aprimoramento moral, de desenvolvimento moral, eu nunca vou retroagir, eu só posso avançar. Por isso os espíritos falam assim, ó, logo assim de início: entre os canibais não nascem espíritos já adiantados. Não quer dizer que nós somos superiores, que nós somos, não. Tanto é que nós estamos aqui encarnados num mundo de provas e expiações. Mas nós já conquistamos alguns passos. Nós já deixamos de sermos espíritos primitivos. Nós já deixamos de encarnar em mundos primitivos, não? Onde se pensa basicamente, o mundo primitivo basicamente na sobrevivência, né? Basicamente nisso, né? Se manter vivo, se manter na integridade da segurança no ambiente encarnado, não? Aqui a gente já trabalha, mesmo assim, forma tacanha, mas já trabalhamos forma de emoções, forma de sentimentos, né? Já trabalhamos algumas coisas mais um tanto quanto superiores, né? Um tanto quanto mais intelectuais, né? Também. Então nós precisamos pensar nisso. Nós já caminhamos, já temos aí uma jornada. Por isso os espíritos falam: entre os canibais não nascem espíritos já adiantados. Repito, não é que a gente está lá na frente, não. A gente ainda não é a última bolacha do pacote de biscoito, não. A gente ainda tem muito que ralar. Mas a gente já conquistou, a gente já andou. Tá? Então a gente não tem como encarnar entre os canibais, né? Ou no meio destes. Mas esclarece Kardec aqui numa nota. Vou ler a nota aqui e a gente vai comentando. Sabendo que os nossos antropófagos, ou seja, aqueles homens, né, que comem outros homens, comem a carne humana, como se come a carne humana. Repetindo, sabendo que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual, e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Ou seja, a gente sabe que existe, nós estamos num mundo de provas e expiações, é um mundo difícil, complicado, mas existem mundos inferiores, com os mundos primitivos, aonde sim, né, ele fala aqui que a ferocidade não tem analogia na Terra, né? É uma coisa muito mais bruta, muito mais primitiva, muito mais, como eu posso dizer assim, tacanha, né? Muito mais complicada do que aqui. Se a gente acha complicado aqui, tem coisas que a gente já evoluiu, por isso que eu insisto, a gente já caminhou um pouquinho. E continua os espíritos. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Ou seja, o que a gente acha primitivo aqui, ainda há questões que são pessoas, melhor dizendo, espíritos que estão numa condição inferior ainda ao que a gente acha muito primitivo aqui. Continuando, observação de Kardec. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que não os obrigue a fazer correr sangue. Então, apesar da gente não conseguir enxergar, a gente, o cara é primitivo. Será que ele já caminhou? Já.
Uma pessoa que é capaz de cometer uma coisa extremamente brutalizada, um crime extremamente, um crime hediondo, coisas hediondas que a gente vê acontecer na nossa sociedade ainda. A gente fala, pô, será que há coisa pior do que isso? Sim, há espíritos numa condição pior que essa, e há mundos em que isso acontece com mais, digamos assim, mais vezes, com mais frequência, né, com mais naturalidade do que aqui na Terra. Tá? Então, satisfeito, a gente já caminhou, a gente já deu uns passos, né? Continuando Kardec. Não pode pôr mais alto suas vidas porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que a civilização separa a barbárie, e esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivesse meios de alcançar superioridade? Porque os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens. Então, o Kardec faz aqui, inclusive, um link com a justiça da reencarnação, quanto que ela representa a misericórdia, o amor de Deus pela gente. Não? Porque nós temos sempre oportunidade de evoluir, de caminhar, sempre vai te ser dada uma nova oportunidade de você vir aqui, você encarnar no plano que você necessitar, no mundo que você necessitar, para você ir desenvolvendo as suas atribuições, os seus atributos morais, e ir caminhando. Não? Então é para e passo, tá? Como ele fala aqui, não dá salto. Não? O nosso desenvolvimento moral, a nossa conquista, né, enquanto espírito, o nosso aprimoramento enquanto espírito, faz parte da lei natural. E a reencarnação faz parte da lei de Deus, e também é uma lei natural. E isso vai acontecer para e passo. Não há saltos. Não? Então, ele vai oferecer sempre essa oportunidade. Tá? Cada um segundo as suas conquistas, cada um segundo os seus passos, vai se desenvolvendo, vai crescendo, né? vai trabalhando, vai se burilando interiormente, até chegar na a condição de um espírito melhor, a condição de um espírito feliz, não? Mas nós vamos passando por essas toda fase. E repito, reitero aqui, nós já demos alguns passos. Vamos ficar felizes, né? Tá? Mas não dá saltos. A gente tem que fazer as conquistas. Tá? E isso depende muito de nós, da nossa vontade. Tá certo? Não? Vamos lá. Pergunta 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Ou seja, Kardec está perguntando se eu tive uma encarnação como canibal, né? Ou seja, sou espírito vindo de um mundo inferior à Terra, né? Eu venho de um mundo primitivo, eu posso encarnar, né? Eu posso encarnar entre os canibais, né? E posso encarnar entre o seio dos povos civilizados, ou seja, eu posso ter encarnação que veio de um mundo primitivo entre os canibais, e depois posso encarnar entre os povos que já conquistaram algum nível intelectual mais adiantado. Vamos ver aqui que eles falam. Os espíritos respondem: pode, né? Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas neste caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com o dos outros homens. Então olha só como é que é bonita a coisa, né? Eu posso, como espírito imperfeito, vamos pensar aqui, eu, Luiz, espírito perfeito, estou aqui no mundo de provas e expiações. Eu posso encarnar no mundo de regeneração? Até posso. Mas eu vou conseguir ficar lá? Não. Né? Eu mesmo não vou ter condição. A minha própria condição de viver naquele mundo, eu não vou me adequar. Né? Ou seja, no mundo de regeneração, onde o bem, onde se pensa no bem, onde se prioriza o bem, né? Não vai dar para eu conviver lá onde eu tenho muita questão do mal dentro de mim. Ou seja,
meus pensamentos não são todos em fazer o bem ainda não estou prezando isso de forma incondicional, vamos dizer assim, né? Então eles pode, mas você mesmo vai se dar conta, aqui não é para mim, eu não vou conseguir conviver aqui, não vou conseguir me desenvolver aqui, eu não tenho condições de acompanhar o desenvolvimento aqui desse mundo. Não é como se você fosse num ambiente que você não está acostumado a ir, né, que tem hábitos muito diferentes, que se falam de coisas que você não compreende. Você chega lá, você vai dizer, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora, não tem como, né? Eu vou a um lugar que o pessoal só fala de coisas que eu não entendo, que eu não tenho compreensão, que eu não tenho hábito de realizar as atividades que eles fazem, eu não compreendo direito, então eu mesmo vou dizer, pô, eu quero ir embora, eu vou sair desse lugar. Assim, é uma compreensão, desculpa, uma comparação um pouco espúria, mas dá pra gente ter uma ideia de como né? A gente querer dar um salto além do que a gente tem condições. Por isso nós mesmos, veja só, nós mesmos, segundo os espíritos falam, vamos pedir para voltar, né? Aí tem aqui o comentário de Kardec. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio, e com isso talvez até ganhem. Ou seja, a gente está aqui, né? Chega uma pessoa que ainda está no mundo, uma condição, digamos, moral ainda muito abaixo da nossa, ou seja, mais inferior. E ele vem aqui nesse mundo, ele vai ter hábitos, costumes, forma de encarar, de perceber, de interpretar, né, a vida, o cotidiano, as pessoas, o relacionamento, muito diverso da gente, e até com muita violência e muita ferocidade, porque é o que ele está acostumado, ao que ele ainda tem condições, ao que ele está envolto no mundo que ele ainda pertence, ou ainda está envolto, né? Ou seja, os sentimentos dele estão envoltos. Então ele mesmo aqui vai viver e até fazer coisas que, vou dizer, ele mesmo vai dizer assim, pô, aqui não é meu mundo. É isso que o Kardec está falando aqui. Então ele volta para o mundo lá, ao que ele realmente pertence, né? E de repente isso vai ser um ganho para ele, né? Porque ele volta para esse próprio lugar, mas sabe, né, já com uma consciência, ou às vezes uma percepção que pode ser tudo aquilo diferente, não? Então por isso que ele fala aqui, ó, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio, e com isso talvez até ganhem, ou seja, até ganhem porque eles têm alguma outra experiência, sabe que tudo aquilo como ele vê no mundo dele pode ser muito diferente, tá certo? Vamos à pergunta 273 e última, né? Passou rápido hoje. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação? Ó, vou repetir. Pergunta de Kardec. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação, ou seja, por reparação, numa raça de selvagens? Respondem os espíritos. Ou seja, é possível. Aí eles continuam. Mas depende do gênero de expiação. Vamos continuar o que eles falaram, os espíritos. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Então aqui é uma condição, né? Como ele falou, de expiação, de reparação. Eu infligi maus tratos, eu infligi sofrimento, eu determinei aquilo, eu fui causador, eu fiz de vontade consciente aquilo, né? Então preciso passar por aquela dor para entender o que eu fiz e não fazer mais, e saber que eu não tenho como fazer aquilo, o tanto que aquilo dói, o tanto que aquilo denigre não, mas tanto que aquilo sensibiliza, tanto que aquilo traz a gente um sofrimento, uma dor que é muito difícil, né? E a gente ser objeto dessa dor, desse sofrimento, a gente vai entender que não deve fazer mais aquilo, né? Realmente o mal, o tamanho do mal que causou, né? Então por isso ele fala, pode vir sim, né? Encarnar de selvagem, raça selvagem, tá certo? Mas mesmo tendo sido no nível de uma raça civilizada, já ter encarnado em raça civilizada, você vir
Não é um retrocesso, como diz que o espírito não retroage, mas uma necessidade de reparação para a própria evolução dele enquanto espírito. Vamos lá. Então, continuam os espíritos aqui. Poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu os semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também, um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir, em tal caso, desempenha uma missão. Então vamos lá. Eu já dei alguns passos da encarnação. Encarnação de uma raça civilizada, com uma questão de inferioridade um pouco mais lapidada do que a do mundo primitivo. Mas eu posso encarnar lá? Sim, posso. Quais são as condições? Em expiação, né, para eu reparar aquilo que eu fiz, né, que às vezes aqui no nosso mundo já não tem condições da gente, né, no caso que ele falou de escravidão, tudo aqui, né, guardadas as devidas proporções, já não tem aquela escravidão como tinha, né, nos séculos passados aí, não? Século XVI, século XVII, já não tinha. Então, que tinham, melhor dizendo. Então, a gente encarna no mundo primitivo nessa condição, passa por esses momentos de expiação para depurar os nossos sentimentos. Não, então, deu o exemplo do senhor de escravos, né? E deu o exemplo também do senhor, né? Que aí a gente pode até pensar já no nosso mundo, daquele chefe, daquele patrão, daquele pessoa, aquele comandante extremamente exigente, extremamente cruel com seus subordinados, com seus empregados e tal, também pode vir numa situação assim para depurar os sentimentos e entender o mal que ele causou. Então isso não é porque ele está retroagindo, ele já tem uma condição que encarnou numa condição, num passo à frente, mas ele está vindo porque ele precisa ainda depurar alguns sentimentos como expiação, e ele precisa daquela condição que ele só vai encontrar nessa área, nesse mundo inferior, entre, né, esses espíritos ainda da condição inferior. E a outra questão é a emissão, né? Ou seja, nós, com a nossa experiência, com aquilo que a gente já conquistou aqui no mundo de provas e expiações, a gente pode ir no mundo primitivo, encarnar lá, né, para levar o que a gente conhece, para ajudar no desenvolvimento, para ajudar no aprendizado, para ajudar na passagem de conteúdos bons, para ser modelo, para demonstrar a prática do bem, para demonstrar tudo aquilo que se pode desenvolver praticando o bem, praticando a tolerância, praticando a benevolência, praticando o perdão, né? Ou seja, a caridade, né? Então, pode sim, né? Os espíritos falam isso pra gente, em missão. E o espírito que a gente conhece aí, né? A gente conhece tantos espíritos aí que passam pela gente, né? Você vê uma Madre Maria de Calcutá, né? A Irmã Dulce, enfim, todos os espíritos que se destacam tanto do bem, demonstram a gente tanta questão de desapego, de altruísmo, do verdadeiro sentido que a gente deve ter na vida. A gente fica olhando assim e fala, nós mesmos, né? Ou pelo menos eu sou assim, olha assim, poxa, eu não tenho aquela condição, né? Aí isso mostra o quanto, né, que elas estão à frente, e o quanto que estão mostrando a gente que tudo que a gente pode melhorar e tudo que a gente pode conquistar, e o quanto nós podemos ser melhores do que somos hoje. Isso a gente chama daqueles espíritos em missão. E o maior espírito que teve missão aqui para toda a gente foi Jesus, né? Ele foi um missionário aqui para mostrar pra gente o caminho, a verdade, a vida, a boa nova, né? Ou seja, o evangelho que a gente procura aí trabalhar todo dia para ir depurando o nosso nível moral e a condição dos nossos sentimentos. Bem, irmãos, hoje era só isso, né? Foi rápido, acho que o assunto é bem objetivo, e vamos guardar, né, essas mensagens. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui em busca de alguma coisa, pelo sentido de alguma coisa que nós devemos buscar, né, nos esforçarmos para burilar internamente, né, e nos tornarmos a cada dia
espíritos melhores, não? Vamos aproveitar. É uma oportunidade preciosa essa que nós temos, que Jesus, que Deus nos concede para que a gente se torne melhor cada dia. Muita paz a todos, graças a Deus, e desejo muita felicidade e amor para todos, né? Que nós possamos continuar nas nossas jornadas com confiança, né? Confiança, força, coragem e fé. Obrigado.